Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre o síndico é ou não é funcionário do condomínio. Essa resposta, ela tem uma resposta objetiva, que já foi respondida no primeiro bloco, e também tem algo muito mais complexo, que a gente já discutiu no primeiro bloco, e tem algumas coisas a mais que a gente vai discutir agora no segundo. Se você não viu o primeiro, entra na descrição, clica e assiste. Se você assistiu, vem comigo pro segundo. A nossa convidada de hoje é a síndica profissional, advogada condominial, síndica certificada 5 estrelas, Débora Álvares. Débora, eu terminei falando sobre aqueles condomínios que são de grande porte e quando elegem um síndico profissional, eles obrigam ou determinam que ele cumpra ali uma carga horária de 44 horas semanais, que é a carga horária determinada pela SLT, às vezes o síndico ou até um representante do síndico, síndico preposto, não importa como chama, para cumprir a carga horária ali no condomínio. Eu não sou advogado, muito menos advogado trabalhista, mas sou um curioso na tudo que rege o universo condominial e os vínculos que podem ter. E na minha visão de leigo, que sou como advogado, mas eu tenho uma visão de que isso é um erro por parte do condomínio e que pode sim configurar, depende do que for apresentado, o juiz pode determinar que existe um vínculo empregatício pela carga de horário de cumprimento. Gostaria da sua opinião como advogado. Olha, as nossas ideias estão batendo muito por aqui. É muito complicado um condomínio exigir de um síndico orgânico, profissional, que ele fique lá horas determinadas, em dias específicos, cumprindo essa carga horária. Isso é muito complicado, porque como a gente disse, o síndico ele não é empregado do condomínio. Só que quando a gente cria essas estipulações, a gente começa a entrar em alguns requisitos específicos para se enquadrar na parte que seria da CLT, da contratação na forma da CLT. É muito complicado para o condomínio exigir uma carga horária, exigir dias específicos que o síndico ele tem que estar lá dentro do condomínio. Isso é muito complicado, porque a gente entende, eu entendo, que ele não é empregado do condomínio. Então, ele tem que visitar o condomínio? Óbvio, não tem como eu gerir um condomínio se eu não for visitar o condomínio. Mas eu posso ir nos horários de acordo com a minha agenda, o que for melhor, o que for combinado, a gente pode fazer dessa forma. Essa questão de horário e exigir o cumprimento disso faz com que acabe entrando em um dos requisitos para contratação de empregado CLT, que é aquele que a gente tem que recolher diversas coisas para o Estado, enfim. E aí fica um pouco mais complicado, porque se o síndico sair do condomínio e ele entrar lá com processo trabalhista, com uma reclamação trabalhista, e ele comprovar alguma dessas coisas, tinha que cumprir horário, recebia, vamos chamar de salário, que ele vai chamar de salário ali dentro do processo. Recebia salário, cumpria a hora, tinha que prestar conta, tinha que fazer tudo. Tinha, vamos dizer que todos mandando nele, tinha os patrões dele ali para fazer algum tipo de coisa, para prestar o seu serviço e tudo mais. É muito possível, é muito capaz, a gente tem diversos entendimentos, Sim. né? Juízes entendem de forma diferente, mas é muito possível, é muito provável que o juiz converta isso para tire da prestação de serviços e traga só para uma relação de emprego. E aí o condomínio vai ter um grande problema, porque ele vai ter que recolher tudo, desde quando o funcionário entrou, desde quando ele pediu na ação, e aí fica uma questão um pouco complicada para o condomínio. Até porque, por mais que o condomínio seja muito grande, eu entendo que quando a gente entra num condomínio, o mais importante é treinar a equipe. Por quê? O síndico, a gente não vai estar lá 24 horas por dia, a gente não mora lá, a gente não sabe como as coisas estão acontecendo. Então, se eventualmente acontecer algum acidente, alguma coisa urgente, é muito importante que a sua própria equipe ali consiga lidar com as coisas. Não que você vai abrir mão, vai falar, vou treinar todo mundo, não vou fazer nada, tô tranquilo aqui. Não, mas naquele momento de urgência, ter alguém para resolver o seu problema. Isso eu acredito que é o mais importante. Com certeza, e voltando um pouquinho na questão desses condomínios que querem contratar síndicos para ficar 44 horas no condomínio, na minha visão, a maioria deles, ele age realmente com a ideia de contratar um síndico / gerente predial, zelador que seja. Então, assim, ele quer fazer 2 por 1. Então, ele quer contratar um síndico e um zelador gerente predial. E quando você põe um zelador gerente predial, supervisor, não importa o nome, cada região do Brasil tem uma denominação
principal. Esse cara tem que ser um CLT, ou tem gente que até, aí é discutível, não quero entrar nisso, pode ser terceirizado essa função. Não vou entrar nessa discussão nesse momento, acho que não é o assunto do programa de hoje. Mas não dá para usar o mesmo síndico, não é correto você usar o síndico com essa outra função. Síndico é síndico, gerente predial, zelador é gerente predial, zelador, morador é morador, conselheiro é conselheiro, tem que deixar cada macaco no seu galho, né? Sim, eu acho muito importante, principalmente porque dentro do condomínio ele tem que ter uma postura de líder. O síndico, é chato falar não? É chato falar não, mas a gente tem que acabar falando não em algumas situações, a gente tem que se posicionar dessa forma, porque cada um tem um dever dentro do condomínio, cada um tem uma coisa para se fazer dentro do condomínio. Então o zelador, ele deve conversar com o síndico vai falar o que ele acha que é melhor fazer ou não, e claro, o síndico tem que ouvir os moradores, porque eles que estão lá, eles que sabem o que acontece no dia a dia, e tentar gerir tudo ali, deixar tudo harmonioso da melhor forma possível. Mas saber o que cada um faz é a melhor coisa que existe, mas eu acredito que o síndico sempre se posicionando com esse intuito, não deixar que ninguém fique mandando, apontando, você tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito. Poxa, você contratou o meu serviço, vocês colocaram fé naquilo que eu faço, vocês acreditaram em mim, então deixa eu fazer, deixa eu mostrar os meus resultados, e depois, se você não gostou dos meus resultados, a gente senta e conversa e alinha da melhor forma. Mas eu acho que a gente tem que ter essa liberdade, essa postura de líder pra gente poder fazer o que a gente realmente... Porque às vezes... por exemplo, o condomínio não tá bonito aqui. Mas não tá bonito na parte do parquinho. Mas não tem um para-raio no condomínio. Não tem uma parte estrutural direito. Eu não vou fazer primeiro o parquinho só porque vocês acham bonito. E já acaba gerando essa discussão, porque fica, mas tá gastando meu dinheiro aonde? Porque eu não tô vendo. Aí é assim, como que eu vou mostrar a estrutura que agora tá boa? O para-raio eu ainda consigo mostrar, mas o resto eu não consigo. Então, às vezes, a gente tem que saber falar não. E eu sou do time que gosta de explicar. Eu falo não, mas eu mostro o porquê. Então, eu acho que isso é importante. Tá certo. Já deixou seu comentário, não? Deixa aqui seu comentário, dê seu like, não custa nada. Clica aqui, like, compartilha. Quanto mais você fizer isso, você nos ajuda a disseminar informação de qualidade. São mais de 1.800 vídeos disponíveis para vocês. E temos 9 vídeos semanais novos para vocês também. Além de estarmos nas principais plataformas de podcast, lá nas plataformas ou aqui, para quem está nos assistindo nas plataformas, é Condomínio em Pauta, no YouTube Conde TV, com vários programas. Aqui o nosso programa nas plataformas como Condomínio em Pauta, que temos bloco 1, 2 e um extra exclusivo para quem está nas plataformas. Tem também a concepção, Débora, errada do síndico de se colocar como funcionário, né? De receber ordens. O síndico não recebe ordens, o síndico é o topo da pirâmide, né? Por mais que ele seja um profissional e que normalmente tem um conselho, e que esse conselho tem até uma diretriz um pouco, mas ele é o topo da pirâmide, ele não pode se colocar como, a gente chama às vezes de pau mandado, né? Então ele não é funcionário, mesmo que ele receba uma remuneração, pelo contrário, ele foi contratado pela sua capacidade, e ele é o topo da pirâmide, ele que vai decidir algumas coisas de maneira até individual, outras dividir com o conselho, outras obrigatoriamente levar para uma assembleia, outras até com quórum qualificado, mas assim, ele que é o topo da pirâmide, não dá para se colocar descendo e ficar batendo continência para todo mundo. É ele que faz a gestão, né? Então ele que tem que estar aqui, ele que vai decidir os assuntos em assembleia, tudo isso eu falo, o síndico, mas não que ele não converse com os outros, tá? Mas é o síndico que vai decidir o que ele acha adequado pôr naquela pauta, o que não acha, por questão de tempo, viabilidade, enfim, qualquer coisa. Se ele conseguiu pegar os orçamentos, tudo que ele precisa apresentar, eu acho que a gente não pode se colocar nesse cargo abaixo, porque senão o condomínio fica perdido. Quem é que manda? É o morador do apartamento tal, é o morador do apartamento tal, é o conselheiro que decidiu que ele vai ficar ali no lugar do síndico, sem efetivamente estar no lugar do síndico. Então, o síndico ele tem que tomar esse papel importante, ele tem que ter essa figura dentro do condomínio, principalmente para o condomínio ter uma organização. Quando o síndico ele se coloca num papel abaixo, a organização do condomínio acaba, e aí é só ladeira abaixo, é uma bagunça, não consegue apresentar contas, não consegue fazer nada direito, não consegue nem mostrar o que ele realmente está fazendo de bom no condomínio. Porque uma coisa que eu gosto muito, eu acho importante, a gente pode fazer o que for no condomínio, só que a gente faz no horário que as pessoas estão trabalhando. Então as pessoas acabam não vendo o que a gente está fazendo. Eu fiz limpeza de caixa de água, a gente cortou ali a grama do jardim, a gente fez a coisa bonitinha. Eles acabam não vendo. Então eu sou muito fã da comunicação. A gente gosta nos condomínios, né, de mandar todo mês
uma cartilhazinha, um informativo de tudo que a gente fez no condomínio. Então, eu acho sempre muito importante essa conversa, essa troca, esse diálogo. E com isso, o síndico se coloca em cima e ainda acaba mostrando tudo o que está fazendo. E óbvio, se alguém ficou com alguma dúvida, com alguma questão, venha conversar com o síndico. O síndico está ali aberto para conversar com você. Normalmente tem nosso telefone, porque a gente cria grupos para trocar informações. Grupos que a gente bloqueia, só para administradores, né, para mandar mensagem. E aí a gente troca toda essa informação. Mas para mim, a comunicação, clareza e transparência são a chave. Com certeza. E tem um ponto importante que eu quero falar, olhando para você que está nos assistindo, que é a questão que eu falei de pau mandado. Tem muito conselho que quer mandar no condomínio, mas não quer ter a responsabilidade. Então, ele contrata um síndico, né? O condomínio contrata um síndico, elege esse síndico, e aí quer dar ordens para o síndico simplesmente cumprir as ordens, seja desse conselho ou de um grupo de moradores, e aí eles mandam no condomínio e não tem responsabilidade, porque legalmente a responsabilidade é do síndico. Então, nunca, você síndico, nunca aceite estar nessa posição. Você, se eles querem, você diz não, até, se não dá, vai embora do condomínio, saiba ir embora, porque não pode você cumprir ordens, você se sujeitar a ficar nessa posição e lá na frente ter que responder juridicamente, porque muitas vezes eles querem fazer isso para fazer coisa errada e para que você, caso aconteça alguma coisa, seja o responsável em termos legais. Débora, chegamos aqui ao nosso final, gostaria que você deixasse uma colocação final para quem está nos assistindo e também agradecer a sua participação, que foi muito rica. Síndico, você tem suas responsabilidades. Como foi bem colocado aqui, a gente não pode abrir mão disso, porque a gente responde por isso. O síndico morador não tanto, mas o síndico profissional, para ele conhecer todas as áreas do condomínio, ele estudou, ele prestou aqui a nossa prova, né? Sim. Que não é fácil, gente, mas funciona, dá certo, a gente consegue. A gente cria, a gente vai sempre se aprimorando e aprendendo, então confie no que a gente está fazendo. A gente apresenta certificado, tudo que a gente tem, para vocês realmente saberem que o que a gente está fazendo, a gente não está fazendo porque a gente acha. Ou a gente tem alguém ajudando numa parte de engenharia que a gente já não sabe tanto, mas a gente está ali realmente para ajudar, a gente está ali para cuidar do condomínio, para cuidar do seu patrimônio. Então, eu acho que essa é a parte mais importante. Síndico, seja um síndico. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada. E você que está nos assistindo, nos vemos semana que vem com mais um encontro para a gente tratar desse assunto tão importante, que é a gestão condominial. Até semana que vem.